Bíblia em Gênesis 17, nós fizemos uma inversão neste dia. Gênesis 17, o capítulo inteiro. Eu convido a ouvir em oração a palavra do Senhor, que diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa quanto o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu o abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. E então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de se nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. E fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão e seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando for circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra que nos instrui sobre esse importantíssimo tema da obra tua para conosco, a obra da salvação. Agradecemos, Senhor, por essa aliança e pedimos que o Senhor nos ensine sobre ela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E as crianças de noite vão fazer um desenho diferente. Olha, eu quero ver hoje eu quero fazer questão de ver esses desenhos, viu, crianças? Por quê? Porque vocês vão fazer uma aliança, um arco, uma argola, pendurado numa cruz. Como vocês vão fazer, de que lado vocês vão fazer, vocês escolhem.
Porque nós vamos aprender, crianças, nessa noite, que Deus fez uma aliança que foi confirmada na cruz. E vocês ouvindo isso vão entendendo melhor. Mas, igreja, qual é um dos prêmios da aposentadoria? Prova de vida. Os poucos aposentados riram, né? Porque há uma aliança entre o Estado e o aposentado, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O Estado promete pagar a aposentadoria a uma pessoa, depois dela ter trabalhado e ter pagado muitos impostos por muitos anos. E então o aposentado, quando ele começa então a receber, depois de um tempo, ele tem que dizer para o Estado que ele está vivo, porque senão ele não recebe. E aí existe um sistema que ele vai lá e isso entra no sistema, e esse sistema diz, olha, o Silvio está vivo, pode continuar pagando por ele, por algum tempo, até ele ter que voltar de novo e dizer de novo. Aí, quando isso acontece, o Estado cumpre a parte dele, ele paga a aposentadoria. E é engraçado que nesta aliança aqui, que eu estou contando, tem duas partes. O Estado, que não é o Todo-Poderoso, e o aposentado. Existe uma promessa que é pagar a aposentadoria, uma promessa não muito segura, convenhamos, não é? E há uma condição aqui, há um selo para marcar isso. Só que o selo é de baixo para cima, é a pessoa que tem que dizer para o Estado, não é? A famosa prova de vida, que não é uma vida eterna. Essa prova devia se chamar assim, eu não morri, Estado, pode pagar, devia chamar não morri. Mas eu acho que não ficaria bem, eles colocaram prova de vida, né? Mas eu estou falando isso, dessa aliança, porque eu vou falar de outra aliança, que é infinitamente melhor. É a aliança do Deus Todo-Poderoso, que fez, cheio de promessas, com o seu povo. E veja, essa aliança tem um selo que deve ser aplicado nas pessoas. É uma prova de vida para essas pessoas, porque é uma prova da remoção dos pecados que Deus faz. Curioso, você marca as pessoas, mesmo essas pessoas não tendo merecimento algum para receber aquele selo. Nós vamos entender melhor isso ao longo do sermão. E eu vou dividi-lo em 3 partes. A primeira, nós vamos ver a reafirmação da aliança, porque esse assunto já vem sido dito. Nós vamos ver um detalhamento a mais, em segundo lugar, sobre a aliança, e depois nós vamos ver a aplicação do selo da aliança. Como é muito grande, crianças, eu vou te ajudar, as crianças que já anotam, né? 3 palavrinhas só. Aliança, detalhamento e aplicação. Crianças, eu quero ver isso, hein? Aliança, detalhamento e aplicação. Mas antes do desenvolvimento desse texto propriamente dito, a gente precisa ver alguns detalhes que são importantes. Abraão está com 99 anos, não é? Já está ali pensando na celebração dos 100, na festa dos 100 anos. Tal. E o que significa isso? Passaram já 24 anos depois que Deus o chamou. E já passaram 13 anos que Ismael nasceu. Então, vamos entrando com essas datas aí na nossa mente. E Deus agora aparece e trata diretamente com Abraão, fala somente com Abraão, o que nós chamamos na teologia de uma teofania. Teofania não dá para explicar explicitamente todas, quem era, qual pessoa da Trindade que estava falando, mas é muito mais provável. Algumas a gente dá para ver que seria o Deus Pai, outras é o Deus Espírito Santo, mas do meu ponto de vista, a maioria das teofanias é a segunda pessoa da Trindade, é Cristo, porque é Cristo que vai ser encarnado, e Cristo, então, do meu ponto de vista, que é a teofania de Cristo, e é Cristo que está falando com Abraão. E por que eu afirmo isso? No texto da liturgia, nós lemos que Cristo é o ministro da circuncisão. Nós vamos entender isso melhor. Mas apenas Abraão e Deus falam nesse texto. É verdade que Abraão só fala uma vez, mas só temos os dois falando, embora apareçam outros nomes. E ainda um outro detalhe, este é o chamado capítulo da aliança. Nós vimos isso no capítulo 12, capítulo 15, mas o capítulo agora que estamos lendo, ele é o principal, talvez, capítulo que vai falar
sobre a aliança que Deus fez com o seu povo. A palavra aliança aparece 13 vezes aqui no capítulo 17. E esse capítulo ele é fundamental para entendermos a doutrina reformada aliancista. O principal aspecto, se alguém perguntar o que significa a doutrina reformada, qual a base da doutrina reformada? Aliança. Aliança que Deus fez com o seu povo. E dessa doutrina a gente entende todas as outras, ou fica muito mais fácil de entender as outras. Então, eu vou me dedicar bastante a falar disso nessa noite. Em primeiro lugar, a reafirmação da aliança, versículos 1 a 14, que Moisés está registrando aqui as partes da aliança. Quais são elas? Bom, a estrutura da aliança toda. Em primeiro lugar, tem as partes. Tem de um lado Deus Todo-Poderoso fazendo uma aliança com Abrão, ainda chamado Abrão, uma aliança unilateral, como o reverendo Mateus pregou recentemente, Gênesis 15. Lembra que tinha que passar pelas partes divididas dos animais, e Abrão pegou num sono, não aguenta, né? Dorme, é igual os apóstolos, quando Jesus fala, fica comigo orando, não, dorme na hora H. Então Deus sela sozinho a aliança, não é? E curioso que dessas 13 vezes que aparecem a palavra aliança, 9 delas aparecem assim, minha aliança. Deus está falando, essa é minha aliança que eu estou fazendo com vocês. Mas essa aliança também tem algumas condições para o homem. Ele tem que andar na presença de Deus ou confiar somente nele. E ele tem que ser perfeito. Perfeito aqui, meus irmãos, não é ser Deus. É ser irrepreensível, que é um dos critérios que Paulo vai falar para a escolha de um oficial. A pessoa, para andar com Deus, ela tem que ser irrepreensível. Noé foi um homem justo e íntegro e andava com Deus. A gente vê que isso é um padrão, e Noé teve uma prova de vida, não teve? Chamado arco-íris. Nunca mais vai morrer gente por dilúvio. Mas, então, eles têm que obedecer essa aliança que está sendo feita. E o texto diz, tu e tua casa no decurso das gerações, ininterruptamente. O que eu estou começando hoje, Abraão, é daqui para frente e vai em frente. Todo mundo vai fazendo. Seu filho, o filho do seu filho, e geração após geração, vocês vão cumprir isso que eu estou dizendo. Mas essa aliança, ela tem um alcance, ela é perpétua, porque ela pelas gerações futuras. O Senhor não disse quando terminava, ele disse gerações em cima de geração. E era com todos os homens. Homens aqui, como nós lemos, é masculino. A palavra, inclusive, usada aqui é macho. Deus está fazendo uma aliança, e nós vamos entender esse detalhe, desde os meninos nascidos, e a partir de 8 dias de idade, ele seria incluído na família da aliança, porque, veja, circuncisão era um tema comum no Oriente Antigo, no Oriente Próximo. Só que Deus está transformando essa prática para ele aplicar o seu conteúdo. Então, só que no Oriente Próximo, quando se fazia circuncisão nos meninos, por volta de 13, 14 anos, que era a época da puberdade. E Deus está falando, não é lá na frente, é antes, é no comecinho, com 8 dias você vai circuncidar o menininho. E quem entra nessa aliança? Todos os filhos de Abraão, a família de Abraão, que ia começar a frutificar, já tinha Ismael, mas nada além disso, e Sarai, mas entrariam os escravos nascidos e comprados, que escravo não era nem contado como gente. Entende que Deus está falando? Vai entrar todo mundo, os escravos também, que aponta para a gente que são os gentios. Não é? Os gentios, Deus, eu já penso neles também. Não é? E essa aliança vem com bênçãos, com promessas, não é? Ele vai dizer que Abraão vai multiplicar de forma extraordinária, porque vai ter uma fecundidade miraculosa. 99 anos, né, gente? Não estava vindo nada, apesar que ele tinha tido 13 anos atrás, mas 99 anos, mas Deus vai fazer uma fecundidade miraculosa, daí vão nascer nações a partir de um idoso de 99 anos. E Deus muda o nome dele de Abrão, que é pai exaltado, para Abraão,
que é pai de multidão, numa tradução possível, porque Abraão agora vai ser pai de numerosas nações, e dele virão reis. Que curioso isso, né? A mudança de nome é um selo pessoal, porque Deus está falando no futuro, porém, para isso ele diz, estabeleci já com você. A mudança de nome já é um estabelecimento, para você nunca esquecer. Quando você lembrar do seu nome, você vai lembrar, eu sou pai de nações. E também você vai receber a terra da peregrinação como possessão eterna. Toda Canaã vai ser sua e da sua geração. Quando eu fui lendo essas promessas todas, eu lembrei dos votos que os noivos fazem no dia de casamento. O Senhor está fazendo votos aqui para Abraão. E mais, e vai ter um selo para marcar essa aliança, que é a circuncisão, que significava retirar a impureza de onde vem a semente. Eu estou evitando algumas palavras por obviedade, mas vocês entendem. Retirar uma pele que era chamada de impura, porque é dali que vem a semente, mas isso significa que a partir da circuncisão é que vai fazer parte do povo de Deus, uma aliança com derramamento de sangue, o selo da justiça de Deus, o sinal da participação passiva dessa aliança, porque é Deus que está fazendo com ele. Veja, aqui é o primeiro sacramento que Deus está estabelecendo, meus irmãos. Um sinal e selos visíveis de uma graça invisível dada por Deus. E isso é definição de sacramento. Aliás, lemos hoje no nosso boletim. Deus está estabelecendo aqui o primeiro sacramento, que é o sacramento da circuncisão. Mas veja, existe uma penalidade, existe uma maldição aqui, a penalidade da excomunhão, tirar do povo. Veja, e há um jogo de palavras fantástico aqui no hebraico, com o verbo cortar, que seria mais ou menos assim, a ideia: quem não for cortado no corpo, será cortado do corpo. Se você não é cortado em si, você vai ser expulso. E veja, eles não podiam falar assim, eu não quero, ou eu não vou circuncidar meu filho, é muito criança ainda, vou esperar a decisão dele. Não, isso não podia acontecer, porque isso seria considerado quebra da aliança, porque não se trata de opção, mas é uma ordenança de Deus. Daí, a gente também já pode pensar um pouquinho sobre a importância dos votos que nós fazemos juntamente com o Senhor. Mas o principal, meus irmãos, que nós precisamos entender é a essência dessa aliança. Qual a principal essência aqui? Deus está dizendo, eu vou ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. É isso que significa. Eu estou juntando para mim um povo, porque você, o Deus, Abraão, eu vou ser o seu Deus e o Deus da tua descendência perpetuamente. É isso que Deus está falando. É essa a melhor coisa. Deus está falando, vocês são meus, eternamente. E aí Abraão, então, responde, ainda como Abraão, ele se prostra em terra, e isso a gente sabe que é uma atitude de adoração. Aliás, é como deve ser até hoje. Para nós ouvirmos a Deus, nós temos que ouvir a Deus numa atitude de adoração, que significa que Deus fala e a nossa adoração, ela é atenta e reverente. Por isso lemos o texto primeiro da liturgia de hoje. Quando Deus está falando, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer, atenção e reverência. Veja, a aliança do Estado com o aposentado que eu comentei há pouco, ela tem falhas, aliás, de tempos em tempos muda o combinado. Eu experimentei isso, você experimentou? Mudança desse combinado? Um dia a regra é por anos, depois brincadeirinha, agora é outra coisa. Então essa aliança com o Estado, ela tem falhas, ela é limitada, porque às vezes pode dar problema, e depende da obra do trabalhador, depende do mais fraco, não é? Mas não a aliança com Deus, que é totalmente diferente. Veja, meus irmãos, a aliança, ela é válida ainda hoje, e será assim até a volta de Cristo. E o objetivo continua o mesmo, uma declaração pública da nossa parte de um relacionamento que nós temos
toda a nossa casa deve ter com o único Deus verdadeiro, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Essa é a ideia até hoje. Deus age em nosso favor e nos inclui na sua família. E o nosso dever continua sendo o mesmo: andar na presença dele, ter santidade de vida e guardar a lei. Existe uma expressão no latim, na teologia, tem até um livro disso bem legal, que é o corandeu, que significa viver diante de Deus ou irrepreensivelmente diante de Deus para a glória dele mesmo. E nós também temos que continuar multiplicando filhos convertidos para o quê? Alcançar todas as nações. Não mudou, meus irmãos. Continua a mesma ordem. E nós não podemos esquecer que Cristo é o Filho da aliança. É o Deus homem que cumpriu essas condições da aliança, porque a gente não consegue, não é verdade? A gente consegue ser 100% santo, andar continuamente com o Senhor sem falhar. Nós não conseguimos, mas Cristo sim. Cristo é o rei das nações. Essas nações todas que Abrão seria o pai, Cristo que é o rei sobre elas, e Cristo é o mediador de superior aliança, como diz o texto de Hebreus 8:6. E aí isso vai ajudando a gente a entender um pouco mais. Mas em segundo lugar, Deus vai explicar um pouco mais. Deus vai dar um detalhamento, crianças, detalhamento a mais sobre essa aliança. Versículos 15 a 22, e Deus fala de novo com Abraão. Ele diz o quê? Sarai, Deus está falando, Sarai, que é a esposa de Abraão, não Agar, é Sarai que é. E por meio dela virá a descendência prometida, é por meio de Sarai. E curioso ainda mais, porque Deus está mudando o nome dela, mas é Abraão que vai declarar isso. Abraão que deve dar novo nome. Abraão que vai chegar para ela e falar, agora você tem novo nome. Porque antes era Sarai, que podia ser... aliás, é uma letrinha muito pequena, um iode no hebraico, que muda aqui. Mas talvez a ideia fosse de minha princesa, de uma ascendência nobre humana, talvez fosse essa ideia, para Sara, que é a princesa que Deus está estabelecendo, para também começar uma nova vida. Sara também precisa ter o nome transformado, uma vida transformada. Quem deu o nome a outra mulher? Lembra-se disso? Adão dando nome para Eva, porque Deus mandou. E o que significa isso? Nós falamos isso no começo de Gênesis. Isso está apontando para a responsabilidade do governo do homem sobre a vida da sua esposa. Então, homens, prestem muita atenção. Isso aqui não é super vantagem. Isso aqui é dever de proteção. É autoridade instituída? Sim, mas de proteção. Porque aponta para algo muito maior, que é a relação de Cristo com a sua igreja. E Abraão reage também sobre essa fala de Deus. Novamente, Abraão se prostra em terra, porém, dessa vez, o que ficou conhecido foi a incredulidade dele diante do sobrenatural. Deus está falando, olha, é da estéril que vai vir a sua geração. Foi essa, a gente não sabe, a Bíblia não diz. Eu fiquei pensando quais as possibilidades que podia ser, mas eu acho que seria aquela risadinha com meneado de cabelo, tipo... Ou para as crianças seria assim, a gente não sabe como é, mas Abraão riu por dentro, e diz o texto que ele pensou consigo, e a ideia que ele pensou foi mais ou menos assim, desde quando um idoso de 100 anos e uma idosa estéril de 90 pode gerar um filho? Riso de incredulidade. E mais, e ele ainda chega para Deus e dá uma soluçãozinha para Deus, uma solução pessoal para ajudar Deus, né? Dá uma mãozinha, uma solução pecaminosa, numa forma de pedido, porque ele diz assim, tomara que Ismael viva diante de ti. E a ideia aqui é, por favor, que Ismael seja o herdeiro. Senhor, eu já tenho. Para que envolver Sara nessa? Já tenho aqui um meninão, adolescente, bonitão. Por favor, Senhor, considera esse menino, eu já tenho um filho. Tudo bem, Senhor, que é de uma relação pecaminosa, né? Não foi com a minha esposa, mas está valendo, né? Porque, afinal de contas, Senhor, todo mundo faz. Isso é o que está na cultura. Você já viu crente falando isso?
Todo mundo faz. Mas o Senhor não reage bem sobre isso. Mas Deus não pesa a mão sobre ele. No Antigo Testamento era muito fácil Deus mandar fogo, não era? Mas Deus não faz isso. Diante da incredulidade de Abraão, Deus o anima, Deus o estimula, e ele faz isso reafirmando a promessa. E ele diz o quê? Sara será a mãe da descendência da aliança, porque Eva é a mãe de onde viria o descendente da mulher. E agora essa descendência vai passar por Sara, Abraão. E veja, virá sim de uma mulher que é totalmente estéril, porque esse exemplo, meus irmãos, não é um paradigma de regra para todos nós nos confiarmos firmemente nele. O que está acontecendo aqui, Deus trouxe uma situação do impossível para mostrar quem ele era. Porque o nome que está sendo usado aqui para Deus é El Shaddai, Todo-Poderoso. Como que ele pode ser poderoso se é um casalzinho de 18 anos, super fértil? Precisava ser um caso bem complexo. Então, Deus, o Todo-Poderoso, Deus Onipotente, vai fazer uma geração a partir desse casal. E tanto é que Deus marca o tempo para Abraão aprender, não falar besteira. Ele diz, nesta mesma época, daqui 1 ano vai ter um menino. E esse menino vai receber o nome de Isaque. Isaque significa ele ri. Só que curioso, não é, meus irmãos? Mais um sinal pessoal. O Antigo Testamento é cheio desses sinais. Porque existe o riso de incredulidade de Abraão, mas existe o riso de alegria de Deus. Porque quem ri é Deus. Deus ri do seu próprio, ri de alegria, não é de zombaria, não é de incredulidade. Deus ri de si, do seu poder, que é de abençoar as pessoas. E Abraão, toda vez que fosse chamar o menino, ia falar, ele ri, vem cá. E devia dar aquela fisgada, né? Anos você vai entender isso. Porque Isaque vai ser o filho da promessa pelo absoluto direito de escolha de Deus. Quem era o primogênito? Quem primeiro filho de Abraão? Ismael. Nananina não. Estou aprendendo o reverendo Mateus, né? Nananina não. Isaque. Porque eu quero. Eu sou Deus. Eu escolho. Eu elejo. Agora, eu te ouvi, Abraão. A sua preocupação com o seu filho é válida. Parabéns por isso. Ele vai ser... eu vou abençoar Ismael. Ismael vai ser abençoado também com uma fecundidade tal que dele surgirão 12 príncipes de uma nação muito grande. Como que a gente chama isso? Graça comum. A graça comum, porque Deus nos seus projetos abençoa quem quer abençoar. E veja, Deus encerra aqui a conversa e se retirou elevando-se. Quem se eleva na história da Bíblia? Alguns personagens, mas o principal, Cristo. É Ele que tem a palavra inicial, Ele que é o princípio e o fim. Essa história me lembra, a partezinha ali de Abraão, me lembra o jeitinho brasileiro gospel, não é? Que crente às vezes cai nessa história de dar solução pecaminosa para as situações que surgem na vida. Todo mundo faz, por que não? Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É não confiar em Deus. Chama-se incredulidade. Mas Deus também trata conosco da mesma forma, nos animando. E esse reanimar vem da aliança. Aliança com suas bênçãos que continuam valendo para todos aqueles que têm os seus nomes transformados. O seu nome foi transformado por Cristo. Uma vida transformada pelo Espírito Santo. E é verdade, nós continuamos peregrinando nesta terra, porque sim, a terra da nossa possessão, onde viveremos eternamente, está sendo preparada. Nós estamos caminhando e Deus está falando, vai acontecer, porque é geração em cima de geração. E é uma obra exclusiva de Deus, que a gente aceita por conta do chamado irresistível de Deus. Veja, o caminho natural da multiplicação continua sendo
o padrão de Deus, um homem mais uma mulher, continua no crescer e multiplicar para encher essa terra, para encher da aliança de Deus por toda a terra. E a graça comum continua acontecendo, continua alcançando pessoas que não são filhos da aliança, por exclusiva vontade de Deus, que serve para os seus propósitos. Sempre tem aquela pergunta, né? Tem até livro, por que o ímpio prospera? Porque Deus quer, está no projeto dele, e Deus continua fazendo isso. Mas veja, é propósito de Deus, e a gente não deve ficar olhando para essas coisas, porque nós também temos que ter essa resposta positiva ao extraordinário. E qual é o extraordinário? Salvação. Salvação em Cristo. Nós fomos salvos. Isso é extraordinário, não tem coisa maior neste mundo, porque você era um zumbizinho que andava por aí, morto nos seus delitos e pecados, e você passou a ter vida, e vida em abundante, e agora a gente olha para isso e a gente responde em adoração santa ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso único Deus. E a gente consegue fazer isso, meus irmãos, lembrando que é Cristo que é o Filho prometido da aliança, a descendência de Eva, que cumpriu os requisitos, Cristo que anda presente, Cristo que é santo, Cristo que é o fiel cumpridor da lei. E é por isso que a nossa incredulidade, porque eu e você, a gente cai nessas armadilhas do nosso coração, e essa incredulidade deve ser superada em Cristo, porque o Senhor nos lembra dessa aliança. E é Cristo, né, que se retirou na ressurreição e não nos deixou sozinhos, porque os apóstolos ali poderiam ter essa sensação, né? Ih, agora deu ruim, o Senhor foi embora. Mas não, o Senhor manda o Espírito Santo para que não fiquemos sozinhos, o outro Consolador, e continuou ainda dando a sua palavra, para que nós continuemos sendo alcançados e alimentados pela sua palavra e conheçamos a aliança de Deus. E mais, Ele há de voltar, porque dentro da aliança está a promessa de vivermos eternamente com Ele, com aqueles que são dele. Mas em terceiro lugar, versículos 23 a 27, nós temos a aplicação do selo da aliança. Crianças, aplicação. Veja, Abraão deu aquela falhadinha, deu aquela tropeçadinha. Também a gente não pode malhar Abraão, porque eu e você talvez fizéssemos pior, né? Talvez a gente tivesse gargalhado. Diz o texto que Abraão só riu para dentro, né? Eu teria pecado pior. Mas, depois desse encorajamento, o que Abraão faz? Cumpre imediata e fielmente a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, tem que ter a circuncisão, tem que aplicar o selo da aliança, e ele é o justificado pela fé. Veja, não é a aliança que vai surgir com o sinal. O sinal mostra para algo que já aconteceu. Abraão já foi justificado, e essa justiça que foi imputada, foi dada a Abraão, ela é percebida através de uma fé correspondente, uma fé que responde. Em outras palavras, o amor divino é respondido pelo amor submisso. Abraão, de forma submissa, cumpre a ordem que Deus deu, e ele com 99 anos, Ismael com 13 anos, um adolescente, e todos os seus escravos de todas as idades, a partir de 8 dias de vida, foram circuncidados naquele dia. Eu te pergunto, é o escravos. Lembra que ele saiu do Egito com muita gente, com uma ruma de gente? Lembra-se disso? Você acredita que neste dia não tinha crianças? Você acredita mesmo nisso? Que não tinha um bebezinho ali? Tudo bem, o texto não diz, mas é possível chegar a isso? Mas se você ainda acha que não, tinha um menino de 13 anos nessa história, não é? Mas veja, eles foram circuncidados ali então, e houve derramamento de sangue e dor. E o Senhor Jesus experimentou tudo isso. Porque, meus irmãos,
bebezinho fazendo isso, garotinho fazendo isso, ainda hoje é relativamente tranquilo. Os pais têm alguma dificuldade, mas adulto, eu conheço alguns que passaram por, tem outro nome hoje, mas que passaram pela circuncisão, fica dias andando meio esquisito. Um povo, um grupo inteiro de homens fez num dia só. Tá, mas e Sara? E as mulheres? As meninas? O que faz com essa turma, se é uma coisa que é exclusivamente, biologicamente, só para homens? Elas participavam da família da aliança pelo princípio da representação dos pais ou do esposo. Eu tenho 3 meninas pequenas, trigêmeas garotinhas. Eu fui circuncidado, todo mundo, as 3 e a minha esposa que tivesse comigo ali, seriam da família da aliança. Percebe esse princípio como é importante? E aqui, meus irmãos, esse dia, ele é chamado, ou ele é considerado por vários autores, como o dia mais importante da história da redenção no Antigo Testamento. Veja, tem um comentarista, o Kidner, ele diz que aqui foi o nascimento da igreja no Antigo Testamento, porque antes era uma coisa ainda um tanto quanto solta. Agora vai começar o povo da aliança. Aqui vai começar a igreja do Senhor. Mas eu não posso parar aqui, meus irmãos. Eu preciso continuar mais um pouquinho, porque eu quero aproveitar nessa noite e pular para o batismo, porque é fundamental para nós entendermos isso. Veja, Cristo é o ministro da circuncisão, como lemos lá em Romanos 15. Ele faz isso em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus. Cristo é esse que fez esse processo todo e continua assim até hoje, porque é perpétuo. Mas agora Paulo vai dizer que é a circuncisão do coração. Romanos 2, 29. É no Espírito que essa marca acontece. E essa marca é dada ao verdadeiro judeu da Jerusalém Celestial. Nós somos esses. Nós somos os gentios, que tinha cara de gentil, mas nós somos judeus espirituais. Porque nós somos os filhos de Abraão. Nós somos esse grupo. E continua acontecendo. Esse assunto é tão importante que os judeus mesmo ficaram tão ainda confusos no começo, que tá bom, você se converteu, beleza, vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer a circuncisão. No comecinho deu essa treta ali. E aí teve uma reunião do presbitério de Jerusalém, Atos 15, e discutiram o que a gente faz, até que a conclusão foi o que? Não precisa mais circuncidar. Agora é outro selo. E veja, Cristo manteve o sacramento. Ele manteve isso, só que ele mudou os elementos. E lá em Colossenses 2, versículos 11 e 12, é que nós temos mais claramente isso. Tem outros textos, mas eu quero trazer isso por conta do tempo. E diz assim, nele também, nele quem? Em Cristo. Foram circuncidados. Ele está falando dos convertidos, não é? Dos gentios. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, remoção daquela parte impura, que é a circuncisão de Cristo. Ele está falando, existe uma circuncisão espiritual que Deus faz. E aí ele complementa, por quê? Porque nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Onde? No batismo. Paulo está colando as duas coisas. Agora esse é o selo que substituiu. E o texto continua, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro dos mortos. Paulo junta todas as coisas. A obra da salvação é feita pelo Senhor de maneira invisível e nós temos que marcar isso externamente. E Cristo tinha estabelecido o batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é
totalmente diferente de João Batista, que era por arrependimento. Não é aquele batismo de João Batista que serve. O que serve é o que Cristo está estabelecendo. E agora, porque veja, o batismo também é um sinal da remoção dos pecados feitos por Deus. Deus removeu os pecados do povo, só que ele não troca o nosso nome. Eu brincava com a família que cuidou de mim depois da conversão, que quando eu entendi essa necessidade da mudança de nome, eu falava, se Paulo foi de Saulo para Paulo, eu vou chamar Pílvio. Porque eu quero a mudança de nome. Porque a mudança de nome mudava mudança de vida. Era essa a ideia da mudança. Depois você fica com essa ideia. Talvez você queira mudar o seu também. Mas o que importa, meus irmãos, não era o nome nem a letrinha principal. Era porque Deus mudou a vida. E Deus mudou a minha vida. E para mostrar para os outros que Deus mudou a minha vida, eu precisava de um selo da remoção de pecados que Deus fez, porque Deus me colocou na aliança com Ele. Deus me colocou na família da aliança. E te colocou também, se você já recebeu isso, já reconheceu isso. Porque agora nós somos da família da aliança. E esse selo precisa ser aplicado, sim, a todos aqueles que Deus traz. Atos 2, 47, fala ali, que o texto fala que estava acontecendo aquelas milhares de conversões, e o povo estava vivendo que nem crente mesmo, crente de verdade, isso estava chamando a atenção, eles ajudavam todo mundo, blá, 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 e o texto termina dizendo que, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. É Deus que salva, meus irmãos. Veja, a salvação é fruto da eleição, e não da decisão por Jesus. Eu me decidi por Jesus, agora posso ser batizado. Não! Deus te salvou na eternidade passada. Na eternidade passada. Ele incluiu o seu nome no livro da vida, já está incluído antes de você nascer. Um dia aparece essa informação, um dia você descobre essa informação, e aí você diz o quê? Deus me salvou. Não é eu aceito Deus, é Deus me salvou, louvado seja o nome do Senhor. Então me batiza, então me sela, me marca, porque eu quero dizer isso para todo mundo. A circuncisão e o batismo não geram aliança, não é isso. Deus promoveu a aliança e o sacramento marca os que são da família da aliança. É essa a ordem, Deus faz e Ele marca os que são. E quem recebe então o batismo? Só os homens. Se está continuando, não. Cristo mudou os elementos e mudou algumas coisas. Porque veja, esse selo agora também vai ser aplicado às mulheres. Essa é a novidade. Antes era só homem, agora é homem e mulher. Essa é a novidade. Criança, não, o Senhor nem mexeu nisso, porque não precisava mexer. Veja, meus irmãos, essa é a ideia. É isso que interessa. Não significa, é claro, que os batizados sejam salvos. Não. Ismael foi marcado com o selo da aliança e Deus disse o quê? Ele não é meu. Eu deixo marcar. É para marcar porque eu estou mandando, mas ele não é meu. Você conhece algum adulto que foi batizado, dizia que era crente, se desviou e morreu desviado? Você conhece alguém assim? Talvez você conheça alguém assim. Eu não estou afirmando que não é um eleito, porque pode ser. Mas não tem essa possibilidade, eu estou falando de adulto. Então veja, meus irmãos, não significa salvação como a Igreja Católica Romana diz. Se não batiza rápido, o que acontece? O menino morre pagão, porque para eles é salvífico o sacramento. Para nós não, é o contrário. Nós estamos dizendo, Deus já fez. Curioso, né, que quando eu passei por uns problemas esses dias com esse assunto, que ficou me incomodando, por isso que eu lembrei dele talvez. Quando você vende um carro, aprende essa dica aí. Precisa de um selo para confirmar a aliança. A aliança é a aliança da promessa, promessa de compra e venda, promessa que o cara me paga e eu entrego o carro para a pessoa. Mas você e o comprador precisam ir no cartório para receber o selo
do cartório que diz, ok, está tudo certo. Sem esse selinho, querido, você pega agendamento lá no shopping popular, espera e chega lá, a mulher fala assim, cadê o selinho? Não vale, só o papelzinho? Não. Porque precisa que alguém reconheça. Veja, há um selo muito mais importante, que é o selo da aliança. A mesma responsabilidade do sacramento segue verdadeira hoje. Veja, nós temos que aplicar o selo da aliança, porque é uma aliança perpétua. Até Cristo voltar, a gente vai continuar fazendo isso. Por isso, pais, não negligenciem o selo da aliança aos vossos filhos. E nós temos histórias assim. Moisés não quis fazer com o filho dele, Êxodo 4:25. Os israelitas que nasceram no deserto não queriam passar por isso, as crianças não queriam colocar as crianças nisso. No exílio babilônico, quase que isso também desaparece. Por quê? Porque eles estavam perdendo essa informação. Agora, me parece estranho, e isso é muito meu, me parece estranho pensar que Deus Pai seja pai apenas de adulto. O nosso Deus é o Deus dos nossos filhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que eles são salvos, mas pela fé, eu tenho que aguardar, Senhor, aqui ó, eu estou louco para fazer efusão aqui na igreja, que a gente crê em efusão também, que é a jarrinha. É mais água. Senhor, são teus, porque, Senhor, eu não creio que o Senhor me deu um ímpio como filho, mas é pela fé. Aliás, eu não posso garantir nem os adultos, mas eu tenho que fazer isso, porque eles são colocados debaixo da aliança. Essa é a ideia, meus irmãos. E o que a gente está colocando quando a gente diz que uma criança está também selada com batismo? Nós estamos dizendo o quê? É o meu Deus e o Deus da minha descendência até a volta de Jesus. É isso que nós estamos dizendo. A essência do sacramento é a mesma. É o meu Deus e o Deus da minha família. Vocês podem não fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a ideia. E curioso que a grande comissão, e eu estou caminhando para o fim, Mateus 28, 18 a 20, eu não vou ler o texto todo, porque você se recorda, eu quero crer, mas a ideia ali a gente vai, o Senhor manda, ide, vai, na autoridade do nome de Jesus, porque a obra é dele, faça discípulos para ter o quê? Uma grande nação com pessoas de todos os povos. Não é Abraão, não é para ter filhos de todos os povos, de tantas nações. Selando-os com o selo da aliança trinitária, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, ou ensinando-os a andar com o Senhor, sendo santos. Às vezes as pessoas se convertem, você aceita Jesus? Aceita, então valeu. Não, ali só está começando a história. Tem um jeito de viver, tem um jeito de tocar na vida, tem um jeito de tomar decisões, tem uma série de coisas que a gente precisa ensinar ao novo na fé, e a conferência missionária foi ótima para isso. Mas Cristo, meus irmãos, é curioso que Cristo ele vai falar da nova aliança. Uai, a outra joga fora? Não. Quando Cristo está falando ali, ele está dizendo isso porque agora não é uma identidade étnica. Nós não precisamos abandonar nossa nacionalidade brasileira e ter agora um passaporte de Israel, nós sermos judeus. Não. O que Cristo está falando é que é mais amplo, é do coração. E o sangue de Jesus foi derramado. Porque Cristo é o caminho daquela bênção anunciada a Abraão. Aquela bênção que Deus disse aos filhos de Abraão, vão chegar perpetuamente, chega até nós, os gentios, por meio de Cristo. E nós o recebemos pela fé, Gálatas 13:14, e pela fé dos pais são incluídas as crianças. Eu termino, meus irmãos, dizendo apenas o seguinte: nunca nos esqueçamos que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, fez uma aliança com seu povo.
essa aliança ela foi confirmada em Cristo. Cristo deixou um selo de autenticidade que precisa ser aplicado aos adultos e às crianças. Para isso, mostrar para o mundo que nós fomos abençoados sem merecermos. E mesmo sem merecermos, nós fomos incluídos na família da aliança. Que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado. Vamos orar. Querido Deus, esse texto é longo, as informações são muitas, a importância é enorme, mas nada é limitador por Teu Santo Espírito, e é Ele que eu recorro agora. Ó Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, o que é meu, em nome de Jesus, apaga, Senhor, os equívocos, as palavras que não deveriam ter sido ditas, mas a Tua lei, Senhor, para que nós entendamos quem nós somos, os filhos de Abraão, os filhos da aliança, os irmãos de Cristo, por quem esperamos. E em nome dele nós oramos. Amém.